A graça e a paz, meus irmãos. Antes de começar com o texto, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui no nosso canal. O texto para a reflexão de hoje está em Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava prestes a ser preso, julgado, condenado e morto na cruz. E embora soubesse da futura rejeição de Pedro e de tudo que aconteceria a ele mesmo, ou seja, ao próprio Jesus, ele não sentiu raiva ou rejeição. Sua preocupação maior foi orar por Pedro e lhe dar segurança para o futuro. Assim como tentou se apoderar de Jó, Satanás desejava exercer poder sobre os discípulos. Se lembrarmos da parábola do joio e do trigo, contida em Mateus capítulo 13, dos versos 24 ao 43, conseguimos entender a analogia. Enquanto o trigo é peneirado, separa-se o trigo do joio. O grão valioso, que é o trigo, é mantido, enquanto o joio é descartado. Se os santos cedem à tentação e participam dos pecados do mundo, eles perdem a distinção de trigo e se tornam como o joio. Na analogia do Salvador Jesus, a fé e o testemunho de Pedro e dos outros poderia ser como o trigo que Satanás desejava separar ou tirar deles. Ter um testemunho do Evangelho significa que a pessoa recebeu conhecimento e confirmação espiritual que o Espírito Santo nos fornece. Com base no que o Senhor disse a Pedro em Lucas 22, verso 32, podemos identificar a seguinte verdade: quando somos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, podemos fortalecer outras pessoas. Esse é um ponto de extrema importância. Pedro já estava com Jesus há cerca de 3 anos e meio, mas ainda faltava algo nele. Embora muitas pessoas se identifiquem com Pedro por causa de sua personalidade forte e um pouco turrão, Pedro não era tão maduro na fé. A reação de Pedro frente à atenção ao que Jesus falou foi de que, se fosse preciso, Pedro enfrentaria a prisão e até a morte por causa de Jesus. Seria assim um ato de tremenda fé se assim acontecesse naquele momento. Mas infelizmente Pedro o negou por 3 vezes. E no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 61 e 62, diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu particularmente gosto mais do relato de Lucas sobre essa passagem, pois retrata Cristo olhando para Pedro na hora que ele o negou. Até mesmo naquela situação, Jesus procurou alcançar o seu discípulo. Não eram olhos de condenação, mas de amor. Meus irmãos, nossa autoconfiança às vezes nos prega peças, fazendo com que pequemos ou mesmo nos tornemos orgulhosos e arrogantes. Hoje eu convido você, e a mim mesmo, claro, a meditarmos nas palavras de Cristo e declararmos o nosso amor e adoração somente a Ele. O arrependimento sincero de Pedro fez com que ele refletisse sobre os seus atos e, o mais importante, Jesus o perdoou e o alcançou. Ele faz o mesmo comigo e com você no dia de hoje. Não importa o seu pecado, não importa a ofensa, ainda há tempo para você se arrepender e se entregar, e da mesma forma declarar o seu amor ao Senhor. Em João capítulo 21, o Senhor perguntou a Pedro por 3 vezes se este o amava, e Pedro afirmou as 3 vezes que sim. Que o fortalecimento que Jesus deu a Pedro venha a nos fortalecer também. Ainda passaremos por muitas aflições nessa terra. Cairemos, mas com fé em Deus não ficaremos prostrados. Pecaremos, mas Jesus ainda intercederá por nós. Mas devemos perseverar até o fim,
pois como está escrito em Lucas capítulo 21, verso 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado por teu amor infinito. Mesmo em meio ao pecado, às injúrias e ofensas, o Senhor ainda nos ama. Procura nos alcançar até cairmos novamente. Nos perdoa, Pai, pelos nossos muitos pecados. Nos fortalece no nosso dia a dia. Seja conosco, interceda por nós, Pai, e não deixe que o inimigo também nos cirande como trigo. Salva-nos para o Teu reino e que a Tua palavra saia da nossa boca para também fortalecermos os nossos irmãos. Eu oro, suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos e familiares, bem como nos seus grupos de WhatsApp e listas de transmissão. A palavra de Deus transforma e salva vidas. Deus te abençoe.